Então, Ana, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal te conhecer. Então tá, eu sou a Ana, sou professora, formada em pedagogia, trabalho numa escola de educação básica, responsável pelas tecnologias educacionais. Vamos começar a nossa entrevista, então. Como é que tem sido a tua experiência com as aulas à distância, fazendo as aulas, assim? Bom, eu me formei em pedagogia pela PUC, foi um curso totalmente presencial, foi muito bom, mas eu sentia falta de um contexto um pouco diferente, né? Na PUC eu já comecei a usar o ambiente virtual que era o Moodle e achava bem legal essa proposta quando os professores passavam conteúdos num formato mais EAD. E depois de formada, eu resolvi experimentar mais esse mundo EAD, fazer cursos. Comecei com cursos livres, esses conhecidos como MOOCs, né? Que tem no Coursera, que tem no edX, enfim. Foi bem legal. E resolvi então partir para uma proposta um pouco mais densa, fazer um MBA. Estou fazendo um MBA agora na PUC, ele é 100% EAD e tem sido uma experiência maravilhosa. Que legal, e quanto tempo, então, que tu já faz, assim, atividades à distância? Faz pelo menos, acho que uns 3, 4 anos. E nesse período eu pude perceber o quanto os ambientes virtuais e as propostas de aula têm melhorado, né? Lá no início, quando eu fazia, era uma coisa bem mais dura, era aquelas videoaulas densas, segmentadas e depois tinha os exercícios. E hoje eu percebo que esse ambiente hipermediático, esses espaços virtuais, eles estão bem mais dinâmicos e a própria experiência que eu tenho dentro desses ambientes está bem legal. Então, na verdade, depois do MBA, eu estou querendo fazer outras coisas EAD, alguma outra pós-graduação e, quem sabe, experimentar um mestrado no exterior, só que totalmente online. Essa é uma vontade que eu tenho agora. Interessante. E agora que tu já tem uma certa experiência, assim, online, né? Como é que tu faz para escolher esses cursos? Uhum. Bom, na verdade, esse é um ponto bem interessante, né? Até em função da legislação e dessa possibilidade de fazer as pós-graduações 100% online ou semi-online, começou uma vertente de várias universidades e faculdades na promoção e divulgação desses cursos. E o surgimento de várias outras faculdades, né? Então, na verdade, a gente precisa ter um cuidado bem grande, porque nem todos os cursos, por exemplo, são autorizados pelo MEC. A gente sabe que aqui no Brasil, para tu ter um certificado validado, ele tem que ser autorizado pelo MEC. Então, não é só escolher uma temática que nos interessa ou um curso que nos interessa. É bem importante também a gente ter um histórico dessa universidade ou dessa faculdade, entender como é que ela funciona, qual é a proposta dela e o que as pessoas acham, os comentários das pessoas. E é basicamente dessa forma que eu escolho os meus cursos, né? Quando eu quero fazer alguma coisa mais densa, como uma pós-graduação ou um curso assim adicional, um conhecimento adicional. E tem também uma outra possibilidade que são os cursos livres, como no Coursera, no edX, que são plataformas super seguras, que estão no mercado há mais de 10 anos, com universidades extremamente reconhecidas, universidades internacionais, como Stanford ou MIT, que é uma oportunidade da gente experimentar coisas muito além do que a gente já conhece ou enfim, de cursos e temáticas que são disponibilizadas no Brasil. Então, ou eu procuro essas plataformas grandes, ou eu vou em busca de universidades que já têm uma caminhada em cursos EAD e já são reconhecidas por isso. Entendi. E das experiências que tu teve, assim, qual que tu achou mais legal, assim, por que ela foi mais interessante para ti? Bom, eu tive experiências ruins, inclusive de cursos que eu acabei desistindo, muito pela usabilidade do ambiente virtual e até pela didática do professor, e também tive experiências muito boas, né? A última experiência que eu estou tendo agora é de um MBA que eu estou fazendo pela PUC, que é através da plataforma da UOL EdTech, e eu estou tendo uma experiência muito boa, eu estou gostando muito. O formato como o curso está se desenrolando, né? Ele é um curso que a gente pode chamar de design instrucional fixo, que ele é um curso praticamente todo automatizado. Então, eu não tenho uma interação direta com o professor. Eu consigo interagir mais com os tutores EAD,
e isso a gente faz através do WhatsApp num grupo que a gente tem, que eu acho que é uma coisa super dinâmica, muito boa. E o restante das aulas, elas têm a mesma qualidade das aulas presenciais. Então, toda aula que os estudantes têm de forma presencial, eu tenho de forma EAD, porque a aula é 100% gravada. Então, para mim, que não quero perder o conteúdo do professor, que quero ter a possibilidade de assistir a aula inteira, é bem legal. E, além disso, a plataforma ela me dá várias possibilidades, ela tem uma inteligência de negócio, que as aulas gravadas pelo professor têm os pontos de cada parte do vídeo e ali diz qual é o momento, qual é o ápice do momento, o que o professor está falando naquele momento. Depois tem os exercícios de fixação, tem os materiais complementares, tem os livros digitais, então está sendo bem legal. Uma outra experiência muito boa que eu tive foi um curso de gamificação que eu fiz pelo Coursera, pela Universidade da Pensilvânia, que é um outro estilo de curso que, como é uma MOOC, que é oferecida para milhares e milhares de pessoas, o professor ele não tem capacidade de corrigir todos os trabalhos, né? Então, os próprios alunos corrigem os trabalhos de outros alunos e temos o nosso trabalho corrigido. Então, essa foi uma experiência bem interessante, porque eu tive a oportunidade de fato, ter o meu trabalho reconhecido por outras pessoas e também poder reconhecer o trabalho de outras pessoas ao longo de todo o mundo, né? Então, acabei conversando com pessoas da Austrália, dos Estados Unidos, e para mim foi uma experiência super interessante e agregou muito conhecimento, assim. Que bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque o pessoal fala muito assim, o curso à distância é mais fácil, mas na verdade, do que eu andei pesquisando e lendo sobre alguns cursos que eu fiz também, a gente tem muitas entregas e muito material para ler, né? Então, como é que tu te organiza, assim, com essas entregas? Como é que funciona isso? Na verdade, eu tinha esse preconceito. Eu demorei um pouco para começar a fazer curso EAD, porque na minha cabeça eu achava que o curso presencial ele era mais válido, porque tu estava lá na frente do professor, porque tu era mais cobrado, enfim. Mas a verdade é que depois das minhas experiências eu percebi que o meu senso de autonomia, de compromisso, ele tinha que ser muito maior. Porque muitas vezes, quando a gente estuda, a gente acaba se preocupando muito mais com a presença do que, de fato, com o conhecimento, né? E a gente vai para a aula porque a gente não pode ter a falta. E a gente está com o corpo lá na aula, mas a cabeça está em outro lugar. Isso é fato, assim, percebi em diversos momentos da minha vida. E no EAD não tem, né? Porque a minha presença, ela se dá através das minhas entregas. E as minhas entregas precisam ser de qualidade porque elas vão ser vistas e corrigidas por outra pessoa. Então, o meu senso de organização, de autorregulação, de protagonismo, de compromisso, de responsabilidade tiveram que aumentar muito. Porque tu tem que acessar a plataforma, tu tem que realizar os comentários, tu tem que entrar em contato com o professor, tu tem que fazer as entregas e tu tem que organizar os teus horários e como vai ser a tua dinâmica. Senão tu perde os prazos e não tem o que fazer, né? E como é que isso funciona assim no teu dia a dia? Tu usa alguma ferramenta para te auxiliar nos estudos, com as datas, essas coisas assim? Bom, no início eu não usava. E daí eu queria contar só com a minha cabeça, né? Só que com as responsabilidades do dia a dia, o trabalho, ser mãe, esposa, esse monte de coisas, acabava que eu perdia todos os prazos e acabei rodando em algumas disciplinas, né? E eu pensei, não pode ser assim, eu preciso levar o meu curso com seriedade, né? Então eu comecei a usar algumas ferramentas. Hoje eu uso o Google Agenda, que eu já usava para os meus compromissos pessoais, e ali eu coloco também os meus compromissos, as minhas tarefas acadêmicas. Pelo AllEdTech eu consigo vincular as agendas, então tenho ali uma opção vincular. E normalmente vários cursos te dão essa opção de vínculo de agendas, então é uma questão de configuração do ambiente virtual. É interessante para quem está fazendo, ou perguntar para o seu professor ou tutor, ou dar uma olhadinha nas configurações que dá para fazer. E quando eu quero ter o maior detalhamento das minhas entregas, eu utilizo também a planilha do Google, né? Eu utilizo as ferramentas do Google, me ajudam muito. Eu utilizo a planilha também. Então, eu tenho os meus trabalhos organizados nas minhas planilhas e eu vinculo as planilhas dentro da minha agenda. A verdade é que a gente não pode criar mais uma burocracia ou algo para impedir que a gente faça. E sim, a gente ter uma ferramenta
que nos ajude, seja mais dinâmica para a gente lembrar das nossas tarefas. E eu tenho a minha agenda configurada no celular, então por ali eu recebo os avisos. Inclusive, muitas coisas eu acabo fazendo ou pelo tablet ou pelo celular, o que para mim deu muita dinâmica para minha vida, né? Eu tô a caminho de algum lugar, estou no Uber, estou no ônibus, estou fazendo, estou no meu intervalo, estou fazendo alguma coisa ou estou lendo algum material. Isso também é um outro cuidado que a gente tem que ter, que pelo menos eu acho super importante, né? Tem gente que gosta mais de trabalhar a partir do computador. Eu não, eu gosto de trabalhar através de várias ferramentas. Então, quando a gente for escolher um curso, uma universidade, entender qual é o ambiente que essa universidade está usando, o ambiente virtual, se esse ambiente é responsivo, né? Se ele tem capacidade de abrir através de um celular ou capacidade de abrir através de um computador, tablet, porque querendo ou não facilita a nossa vida. Nem sempre a gente está na frente de um computador e às vezes a gente acaba podendo agilizar os processos no dia a dia usando um celular ou alguma outra ferramenta mais prática.